Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have. Então, se o mundo e as diferentes sociedades, a nossa, por exemplo, principalmente aquelas que são marcadas por um passado colonial, um passado escravista, ainda não atingiram aquele cenário ideal de ter esses grupos que costumavam ser ignorados pela história, pela política, e que não se viam representados nos espaços de decisão, nos espaços de fala. Se nós ainda não alcançamos esse objetivo, o mundo e as diferentes sociedades, no mínimo, tem uma dificuldade maior, precisam encobrir esse racismo estrutural. É difícil hoje dizer abertamente, embora tenhamos políticos aí que afirmem abertamente ou deixem mais claro que não querem que isso aconteça, é mais difícil dizer abertamente que esses povos não têm história ou não devem participar da política. Há um entendimento, inclusive da parte do direito, de que todo ser humano tem direito à dignidade e à felicidade, e de lutar pela sua felicidade, né? Então é reconhecido hoje em dia, pelo menos do ponto de vista do direito, do ponto de vista do ponto de vista da... Como eu vou dizer? É difícil explicar isso. Há um reconhecimento da parte do direito, mas nós ainda... É difícil dizer que é um reconhecimento sem fazer ressalvas, porque nós ainda presenciamos tantos casos, inclusive por parte de políticos, pessoas que deveriam fazer parte do Estado para defender a inclusão dessas pessoas, o acesso das pessoas à conquista dos seus direitos. É difícil falar que o direito dessas pessoas é reconhecido e ponto. É difícil porque é preciso fazer ressalvas, né? Se eu dissesse que o direito dessas pessoas é simplesmente reconhecido e ponto, eu estaria falando de um ponto de vista intelectual, de algo que está escrito nas leis, mas eu não estaria falando daquilo que é a realidade de fato, né? Porque nós ainda temos que lutar bastante. Mas há esse reconhecimento do ponto de vista do direito, que deve haver a conquista da dignidade por parte desses grupos que antes eram excluídos. E essa nova história, o que é novo, é o ganho de prestígio dessa nova história, entre aspas, nesse cenário em que o direito à participação política desses grupos nos espaços de decisão, nos espaços de fala, ele é mais reconhecido. Isso foi conquistado. Hoje é mais difícil de chegar e afirmar não tem direito. Tem. E é mais difícil de negar, porque tivemos conquistas. E o 22 de agosto foi uma delas, onde vencemos. É isso que eu quero passar para vocês, a diferença de uma abordagem para outra. E nessas obras aqui, a diferença de enfoque sobre o que seria a nova história, que é um cuidado que eu tenho que se ter, até para ficar claro para vocês como a história saiu dessa questão de data e grandes acontecimentos, e ela ganhou uma multiplicidade de interpretações, de objetos de estudo. Não se fala só da política, fala de cultura, fala de economia, fala a história das mulheres, do povo negro, o corpo, o odor é citado aqui, a história das mentalidades, do pensamento, e não só das elites. É uma ampliação dos objetos, não só dos objetos de estudo, mas das classes, dos grupos, o pensamento das pessoas comuns, a cultura popular, né? Você pode não perceber isso de uma forma acadêmica, mas você percebe que o pagode, a cultura popular, o samba, eram marginalizados, o funk, e vão aos poucos ganhando prestígio, maior aceitação popular. Isso, ou seja, o que está se dizendo? Isso é
cultura. A cultura popular é cultura. O saber popular é saber, né? A favela defende isso para si. Nós somos favela, a favela defende esse orgulho. O funk, embora tenha perdido muito dessa essência, aquele funk mais ali do início, a origem do funk, tinha uma crítica social muito, muito clara, tinha uma mensagem muito forte para passar, né? A nova história quer dar voz a essas pessoas, mas isso fica com essa nova história, ela abarca um período muito maior no livro do Peter Burke. Ele cita filósofos anteriores ao século XIX, contemporâneos à historiografia tradicional e posteriores. Ele vai falar do marxismo, ele vai falar da escola dos análises, ele vai citar o contexto do pós-guerra mundial, principalmente a década de 70 e 80, quando a reação à historiografia tradicional ela se torna mundial, né? Então ele pega a nova história e abarca todos esses períodos. Ele não vai fazendo subdivisões na nova história. O Ciro Flammarion, ele divide. Apesar dele citar que o marxismo e os análises reivindicam essa concepção e se entendem como nova história, esse termo tem origem da escola dos análises, ele divide a nova história entre marxismo e análise como maior expoente de um paradigma que ele classifica como moderno e iluminista, e o marxismo e os análises seriam os principais correntes filosóficas desse paradigma moderno e iluminista. E ele pega o período década de 70, 80 para classificar de nova história, relacionando a nova história como paradigma pós-moderno. E como é que ele diferencia os dois paradigmas? Eu acho isso interessante trazer isso aqui, para vocês entenderem a ligação entre as transformações causadas pelos fatos históricos, o contexto histórico, nas abordagens do passado, ou seja, na historiografia. O Ciro fala que o marxismo e os análises estão preocupados com uma análise estrutural, com a elaboração de uma teoria global e que defendem o caráter científico da história. Ou seja, a possibilidade de traçar uma teoria que dê conta do social de um ponto de vista global, mais amplo, falando de questões macroeconômicas, macropolíticas, e porque as sociedades elas são compostas dessas estruturas, e se é possível traçar uma teoria que abarque o social, é possível entender algo a respeito do passado, porque essas estruturas elas se firmam ao longo de determinado tempo, elas têm um período razoável de estabilidade, de permanência, a ponto de eu traçar um entendimento, uma teoria global do presente, eu estou entendendo algo a respeito do passado. E vice-versa, ele cita o Jean Chesnot, que eu já citei aqui, que esse olhar crítico do passado traz de volta ao presente para servir de inspiração a um movimento, a uma militância política revolucionária e popular. Existe, então, da parte do paradigma moderno iluminista, a crença na capacidade, no caráter científico da história. A história é uma ciência e eles acreditam, ela é capaz de traçar uma teoria global a respeito do social humano. Os pós-modernos, e essa é uma das críticas que diferem, uma das críticas que o Ciro faz em relação aos pós-modernos, ele descreve, eles são fruto de uma geração, de um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, onde as tecnologias que antes traziam esperança para a humanidade, elas foram usadas para a destruição em massa. Então, se antes os progressos técnicos que possibilitaram produzir alimentos
em grande escala, puxa, a fome vai acabar. Esses progressos técnicos na produção também foram identificados na produção em massa da morte de judeus no Holocausto. E isso gera muito pessimismo por parte das gerações posteriores e se reflete no olhar para o passado, na historiografia. Então, poxa, as tecnologias elas foram... não só isso, identifica-se que o Holocausto ele só foi possível a partir desses progressos. Não seria possível produzir a morte de tantas pessoas em massa num curto período de tempo, não fossem os progressos técnicos que antes geravam otimismo. Não só o Holocausto, a bomba atômica, né? O uso da tecnologia para destruir duas cidades, com uma bomba você destrói uma cidade. O pessimismo que isso causa nas gerações posteriores e nos historiadores, né? Que ficam descrentes da ciência, passam a perceber a ciência como a serviço do poder, da dominação, né? Então os pós-modernos, pelo menos os mais radicais, como diz o Ciro, eles têm uma descrença no caráter científico da história, entendem a ciência como serviço do poder, e que se a história é uma ciência, ela é uma ciência do particular. Ela ela não é capaz de abarcar uma teoria global do social humano. Eles são descrentes disso. O marxismo e o paradigma moderno iluminista entende que existe um objeto que é real para além da construção que o observador, no caso o historiador, faz daquele objeto, que é a realidade humana. O que muda para eles, o que é mutável, é que as visões e interpretações que o historiador faz do passado têm a ver com questões que são de referência à cultura, às influências filosóficas, teóricas daquele historiador. As interpretações sobre o passado mudam, mas existe um objeto, uma realidade social, que é real para além da construção que o historiador faz. Existe um objeto que é real para além da interpretação e da observação que o observador faz em relação a ele. Os pós-modernos, diz o Ciro, não entendem isso. Eles entendem que toda a realidade social ela é culturalmente construída. Não existe uma realidade social para além da construção que o observador e o historiador faz. É um papo meio louco e eu estou falando isso para vocês sem ficar citando data e acontecimentos, para vocês verem que essa nova história, ou o paradigma moderno iluminista, diferenciado do pós-moderno, como entende o Ciro, ela ganhou uma feição muito maior do que simplesmente descrever fatos, do que simplesmente contar uma historinha, que é o que dá nome aqui à série de vídeos que eu estou fazendo, como uma piada. Você, professor de história, gosta de contar uma historinha que vem dessa visão de história, de só narrar fatos. Você vê que eu estou falando aqui de discussões bem mais amplas sobre fazer história, sobre estudar o passado, e que devem ser e estão relacionados a acontecimentos históricos, como, por exemplo, a descrença em relação à ciência que os pós-modernos possuem pelo uso das tecnologias na destruição em massa, na produção de morte em massa. Por outro lado, e aí eu já faço referência ao Peter Burke, que cita esse período, década de 70, 80, num contexto, num enfoque diferente do Ciro. Não é possível dizer que ele discorda do Ciro, porque ele está falando também desse enfoque que o Ciro faz, falando dos pós-modernos, década de 70, 80. O Peter Burke, ele fala desse contexto, falando da reação global contra a historiografia tradicional, o surgimento de novos atores, de novos objetos de estudo na historiografia, justamente também citando fatos históricos que vão reforçar a busca por esse novo olhar do passado, que estão relacionados à Segunda Guerra. Então, no caso do Ciro, quando ele faz a crítica
à descrença dos pós-modernos em relação ao caráter científico da história. Ele está citando um pessimismo, um caráter negativo, e isso vem como influência do uso de tecnologias em destruição em massa na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra Mundial, e isso vai repercutir na década de 70, 80, na nova forma de se ver o passado, como diz o Peter Burke, na Segunda Guerra Mundial, povos africanos, veja bem, os povos que nós estamos defendendo aqui que devem ser, que possuem história, que fazem história, né? Os povos africanos e os seus descendentes, eles, na Segunda Guerra Mundial, povos africanos foram enviados para a Europa para lutar lado a lado com soldados europeus e libertar os países europeus. Como então defender a sua inferioridade? Algo que servia de base para a política imperialista que se exercia até então, né? Dominação militar, a ocupação militar desses países. Então tem força a partir do contexto pós-Segunda Guerra Mundial e da participação desses povos na libertação da Europa, os movimentos de descolonização da África e da Ásia. A América já havia sido descolonizada, com exceção de alguns países, né? Então, veja que o fato histórico, a Segunda Guerra Mundial, gera um pessimismo, mas também impulsiona algo positivo, a descolonização da Ásia e da África, porque esses povos lutaram pela libertação da Europa. Como defender, então, de um ponto de vista eurocêntrico, né, a inferioridade desses povos? O movimento pela descolonização ganha força no cenário pós-guerra, que ao mesmo tempo é um cenário de pessimismo para outros, como diz o Ciro. Durante a Segunda Guerra Mundial também, as mulheres combateram. Elas foram a campo. As snipers soviéticas. Tem um canal hoje na Segunda Guerra Mundial aqui no YouTube, né? Hoje é importante falar da Segunda Guerra Mundial, não fica só lá no passado ou só nos fatos. Hoje é importante falar da Segunda Guerra Mundial. Então, esse canal no YouTube fala-se das mulheres em combate. As snipers soviéticas, pilotas de caça soviéticas que tocavam terror ali, né? O que cabe aqui não é o terror, é mais a participação delas. E quando os homens estão na guerra, elas estão nas fábricas, mantendo o esforço de guerra através da produção fabril. Então fica comprovado ali, diante dessa necessidade, a capacidade das mulheres para o trabalho, da mesma forma que os homens. E elas, com a ausência dos homens, elas chefiam os lares. Então, quando os homens voltam de combate, não tem porquê, porque elas deixariam o trabalho e voltariam a ser subalternas em casa. Então isso impulsiona, isso deixa clara a capacidade feminina e impulsiona o movimento feminista, no pós-Segunda Guerra Mundial, década de 70 e 80, e o movimento feminista, por sua vez, impulsiona os estudos históricos a respeito da mulher. Veja, fatos históricos e o estudo histórico relacionados. Então, nesse contexto, surgem disciplinas nas universidades, na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que é um dos pioneiros nesse contexto no estudo das mulheres. Surgem disciplinas nas universidades e publicações específicas a respeito do estudo histórico das mulheres nas universidades, revistas especializadas, né? E aí eu volto, né, no início do vídeo. Por que 22 de agosto e não 19 de agosto? 19 de agosto, esse 19 de agosto de 2024, foi o início da Convenção Democrata. A Kamala Harris pode ser a primeira mulher eleita presidente dos Estados Unidos, que é uma eleição que todo mundo acompanha e que com certeza impulsiona o movimento feminista, além de outras propostas importantes que ela defende. E com certeza a sua vitória, né, já impulsiona o movimento feminista. Com certeza a sua vitória seria um marco, né, seria a primeira mulher eleita na maior economia do planeta.
talvez eu pudesse ter escolhido o 19 de agosto, se o 22 de agosto, pelo 22 de agosto de 1791, não fosse tão radical e tão significativo do ponto de vista coletivo, né? Um povo que se liberta da escravidão e ainda depois contribui, tem essa visão de contribuir para a libertação de outros povos. O Haiti, depois de independente, depois de liberto, atua para auxiliar na libertação de outros povos da América. Então você vê que, de um lado, o fato histórico, a Segunda Guerra, né, ela causa pessimismo pelo uso das tecnologias que deveriam servir ao bem e servem para a destruição. Por outro lado, impulsiona os movimentos de descolonização, porque os povos africanos, mais uma vez, lutaram pela libertação, né, nesse caso da Europa, e impulsiona o movimento feminista, no sentido de que as mulheres não só participaram como combatentes, mas foram responsáveis por manter o esforço de guerra, provando ser capazes em igualdade com os homens no trabalho e na chefia dos lares. Então, fatos históricos impulsionam estudos históricos que, novamente, trazem a necessidade de uma militância política, revolucionária e popular, como a que ocorreu em Santo Domingo, quando o povo negro, novamente, tomou as rédeas da história em suas mãos, se libertou da escravidão e se tornou uma nação independente. Isso é história. Democracia, inclusão daqueles que, apesar das suas diferenças, e somos diferentes, enquanto pessoas e enquanto visões das abordagens históricas sobre o que é história. Eu apresentei aqui diversas concepções do que seria história, o papel da história ao longo do tempo. E mesmo a nova história, se propondo nova história, você vê que esses dois autores aqui fazem enfoques diferentes dessa nova história. Somos diferentes, mas somos iguais em nossa condição humana e temos direito à dignidade. Isso é o Haiti. Não principalmente a revolta ou o conflito, mas a consciência de sua dignidade, que o cativeiro não... de sua condição humana, a consciência de sua condição humana, do seu direito à felicidade, que o cativeiro não rouba a história do nosso povo. Isso não se vende, não se compra. Diante dessa consciência é que o povo negro e os mais humildes, aqueles a quem a nova história quer dar voz, deve tomar as rédeas da história em suas mãos, liderar a luta, se libertar da escravidão e se tornar uma nação independente. Eu vim até aqui pelos meus ancestrais e por isso eu me orgulho. E essa é uma das historinhas do Tipão. 'Cause all I ever have, redemption songs.